Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar um assunto que para muita gente é um bicho de sete cabeças, gráfico. Isso mesmo, gráfico no Excel. O que acontece? Às vezes teu chefe chega para você e te apresenta uma planilha e fala: eu quero que você me apresente um gráfico disso. Pronto, dá um pane geral na cabeça das pessoas. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que não é um bicho de sete cabeças fazer um gráfico no Excel. Então fica aí até o final da aula, porque tem muito. Eu vou passar pelo menos 3 tipos de gráfico para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças. E eu vou dar várias diquinhas bem legais, que vocês vão aprender muito, que vai dar produtividade, inclusive, para construir os seus gráficos, ok? Mas antes de mais nada, da gente ir para o nosso vídeo, não se esqueça, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação quando eu colocar a próxima aula. Deixa um comentário, o que você achou desse vídeo, te ajudou? É importante que você deixe um comentário, além de dar relevância para o vídeo, ele vai fazer com que eu possa trazer mais conteúdos para te ajudar no dia a dia, ok? E na descrição do vídeo estou deixando um link para vocês baixarem 10 planilhas de Excel e mais 3 dashboard totalmente de graça, ok? Então, logo após a vinheta, vamos para a nossa aula de gráfico, que não é um bicho de sete cabeças. Estamos aqui num Excel que não tem nada, então a gente vai construir do zero. Exatamente, a gente vai construir um gráfico do zero, tá? Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma tabelinha. Então, vou colocar aqui um nome e vendas. E aí eu vou colocar alguns nomes. Finarelli, Wagner, Wilson e René. Então, coloquei alguns nomes aqui e aqui eu vou colocar os valores que as pessoas venderam. 500, o outro vendeu 800, o outro vendeu 900 e o último aqui vendeu 400. Beleza, montamos uma tabelinha tal, e esse é o material que você recebeu do seu chefe. E agora você precisa gerar um gráfico sobre ele. E você fala assim: meu Deus, como que eu vou fazer um gráfico, né? Então, primeira coisa, você vai selecionar e notem que quando você seleciona uma tabela que tem informação, o Excel começa a gritar que ele quer fazer análise dessa tabela. Ele acende esse botãozinho aqui embaixo. E se você clicar sobre esse botão, ele vai te sugerir vários itens de análise que você pode fazer nessa tabela, como formatações, gráficos totais, tabelas, mini gráficos e assim sucessivamente. Então, esses são alguns itens que o Excel, ao você selecionar um conjunto de dados e não uma tabela, vocês já vão entender o não da tabela mais adiante, ele te sugere uma análise de dados rápida, tá? No nosso caso, a gente está falando dessa aula de gráficos. Então a gente vai clicar em gráficos e ele vai te sugerir uma série de gráficos. Então eu tenho gráficos de coluna, gráfico de pizza, gráfico de barra e mais. Ok? Então vamos para o gráfico de coluna, que já nos atende para essa demonstração. Então eu tenho aqui uma tabelinha aqui, né, uma seleção de dados, não uma tabela, uma seleção de dados, aonde eu tenho nome de vendedores e as vendas feitas. E ele já me sugeriu um gráfico aqui. Porém, o que ele está fazendo? Ele está pegando uma média de valores e colocando aqui, ó, de 100 em 100. Só que para mim isso não está muito visível, porque assim, na hora de eu fazer a apresentação, eu quero saber efetivamente o que o Finarelli vendeu, o que o Wagner vendeu, o que o Adilson vendeu, o que o René vendeu.
E desta forma, eu não consigo chegar para o meu chefe e falar, ó, porque esse cara aqui não vai estar na minha apresentação. Quem vai estar na minha apresentação é o gráfico. Então eu não vou chegar e falar, o Kinarelli vendeu 500. Aqui, beleza, tá na linha do 500 certinho, né? Mas não fica uma coisa bem apresentável, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar com o lado direito do mouse sobre a barra e falar para ele adicionar rótulo. E agora ele vai me apresentar o valor efetivo da venda. Então, isso aqui para mim não interessa mais. Eu dou um clique aqui e deleto. Pronto. O meu gráfico já ficou melhor apresentável. Agora, eu posso ainda dar algumas formatações, que é eu clicar aqui no rótulo, eu vim na página inicial e eu posso aumentar esse valor. Eu posso alterar a cor, né? Então você pode escolher a cor que quiser. Vou pegar aqui, ó. Eu gosto de ficar com a cor de acordo com o gráfico, para que ela fique melhor apresentada. Posso colocar um negrito, posso colocar um itálico. Então aqui você pode trabalhar do jeito que você quiser. Também mesma coisa, você pode melhorar o título, pode colocar em negrito, na mesma cor. E aqui no nome a mesma coisa. Então você pode estar sempre melhorando. Quer mudar a fonte? Você pode mudar a fonte. Tá vendo? Então você consegue dar uma melhorada no visual do seu gráfico. Mas ainda não tá legal, porque essa barra aqui tá muito simples. A cor dela não tá bacana. Então eu quero melhorar a cor, eu quero deixar uma cor que chame mais atenção. Um gradiente, da onde eu começo de uma cor mais escura para mais clara. Eu consigo fazer isso? Consegue. Então você clica com o lado direito do mouse e você vai vir aqui em formatar série e dados, e ele vai te abrir essa caixinha aqui na lateral e você vai vir aqui no preenchimento, e aqui no preenchimento você tem o gradiente. Então ele já te sugere um gradiente. Aqui na área desse gradiente já ficou legal, já gostei dele. Então tá bom. Não tá legal, quero melhorar ele um pouquinho mais. Posso arrastar, posso diminuir, posso trazer mais, trazer menos. Não tá legal essa cor, não gostei dessa cor. Então o escuro aqui, o claro aqui ainda tá um pouquinho escuro. Clico aqui na ponta do claro e venho aqui e posso mudar a cor. Coloco um mais clarinho, melhorou. Então ele já jogou do bem escuro para um mais claro. Então fica uma coisa em tese melhor apresentável. Porque este volume que ele apresenta aqui dentro é o volume de vendas. Então ele fica com um gráfico mais apresentável, melhor visível, tá? Então a gente já deu uma estilizada no nosso gráfico. Agora vamos dizer que chegou na minha equipe. Se eu alterar o valor aqui, será que vai refletir aqui dentro? Então vamos ver. 1000. Tá vendo? Então aqui dentro ele já reflete, como ele diminui e tal. Eu falei 1000 e eu acabei colocando 100, mas não há problema nenhum. Esse aqui foi para 600. Então, veja que o gráfico ele tá dinâmico, mas dentro dessas informações. Se eu chegar agora aqui e falar assim, entrou na equipe o Marco. O Marco vendeu 1000. Será que vai entrar automaticamente no meu gráfico? Vamos ver. Quando eu fiz isso aqui, o Marco já não apareceu. Vamos ver se eu colocando o valor ele vai aparecer. Então o Marco vendeu 800. Não apareceu. Por que não apareceu? Porque aqui nós temos uma seleção de dados e eu vou comprovar isso para vocês. Não uma tabela, uma seleção de dados. Então como que eu sei que isso é uma seleção de dados? Eu vou clicar aqui no meu gráfico, vou dar um clique do lado direito. E eu vou vir aqui em... Cadê você? Selecionar dados. E quando eu venho em selecionar dados, notem aqui, intervalo de seleção. O que ele está fazendo? De B6, de B2 a C6.
o marco não entrou porque ele está no C7. Então isso aqui não é uma tabela, é uma seleção. Agora vamos remover o marco daqui. Vamos selecionar novamente e vamos vir aqui na página inicial e formatar como tabela. Pode escolher qualquer um. Minha tabela tem cabeçalho. Tem que deixar clicado aqui para que ele reconheça o cabeçalho da sua tabela. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente formatou com uma tabela. Vamos ver como que ficou a nossa seleção de dados? Clica com o lado direito do mouse, seleção de dados. Ele continua aqui, ó, planilha, tá? Nós não mexemos em nada. Agora eu vou colocar um marco. Olha o que aconteceu. Quando eu coloquei o marco, ele já entrou automaticamente no meu gráfico. Aí eu vou colocar aqui o marco, eu vou com 700. Então, tá aqui, ó. Ele já virou um gráfico dinâmico. Vamos ver o que mudou na tabela, na seleção. Clica com o lado direito, seleção de dados. O que ele faz pelo fato de ser uma tabela? Ele empurra o número de forma automática. Tá? Então ele não mexe mais, ele empurra essa numeração aqui de forma automática. Por isso que é importante que toda vez que você for mexer com o gráfico, que você receber a informação, para você gerar um gráfico em cima da informação que você recebeu, verifique se os dados que você tem está formatado como tabela. Caso não esteja, você formata como tabela para trabalhar com gráfico, porque qualquer nova inserção que você tenha, ele vai ser adicionado ao seu gráfico de forma automática, sem você precisar ficar alterando a seleção de dados, ok? Dito isso, vamos duplicar o nosso gráfico. Então, vou clicar sobre ele e vou Ctrl C e Ctrl V. Eu dupliquei o meu gráfico de forma simples. A minha base de dados continua sendo esta aqui. Só que eu quero ver agora se esse gráfico ele fica melhor apresentável como coluna ou se ele fica melhor apresentável como linha. Então vamos alterar o tipo do gráfico e a nossa fonte continua sendo a mesma. Então vou clicar com o lado direito do mouse e vou vir a alterar tipo de gráfico. E aqui ele vai me dar uma série de sugestões de gráficos, tá? Então vou ter gráfico de linha, vou ter gráfico de pizza, vou ter gráfico de barra, vou ter áreas, entre outros. Mas o que nos interessa agora é o gráfico de linha. Então ele está me sugerindo aqui, ó, gráfico de linha, e é o que eu vou querer, é esse que ele já selecionou. Ok, e agora eu tenho meu gráfico de linha, tá? E aí, vamos dizer que o nome aqui não está um nome simples só. Quinarelli, Wagner, Adilson, tá? Marco, Quinarelli, Wagner Santos, Adilson Oliveira e assim sucessivamente. Vamos ver qual que fica melhor apresentável. Então eu venho aqui e vou fazer as minhas alterações. Marcos Quinarelli, Wagner Santos. E olha o que acontece. Neste gráfico de coluna, ele vai colocando o nome embaixo. Isso não fica visualmente muito legal. Então, quando eu tenho um nome composto, o que fica melhor apresentável para mim fazer a apresentação é o de linha, porque ele fica com o nome assim, ó, do lado, tá? E apresenta o gráfico em linha. Isso fica bem mais legal, tá? Então, uma outra coisa que eu posso fazer é clicar com o lado direito do mouse e vir aqui em formatar, não, desculpa, aqui no rótulo, clico no lado direito do mouse e eu quero fazer alteração do rótulo. Então eu venho aqui formatar rótulo e veja que ele vai me apresentar uma série de informações.
Então, aqui embaixo eu tenho posição do rótulo. Eu posso posicionar o rótulo dentro do meu gráfico, lá no centro, na extremidade interna. Então, de acordo com o que o gráfico vai se mexendo, ele vai carregando na extremidade interna. Eu gosto desse tipo de apresentação, acho que ele fica legal. Na base interna, ele fica aqui embaixo, eu não gosto. E na externa. Então, eu na externa aqui, eu não gosto muito. Eu gosto bastante desse aqui, ó, na extremidade interna. Só que quando eu trabalho com a extremidade interna, por ele estar dentro de uma cor, eu gosto de deixar isso aqui cinzinha. Então, cinzinha claro, assim, ó. Não funcionou com cinzinha, nem com branco, não vai ficar legal, não. Tem que ser... Então, vou pôr um escurinho, assim, ó, para ele contrastar com a parte de baixo, tá? Então, tipo, a cor que inicia o meu gráfico, eu coloco na descrição, que ele fica bem legal. Ah, mas tá muito na extremidade. Então, eu posso também aqui, ó, no gráfico aqui, na coluna, eu posso estar alterando o tamanho dessa coluna da série. Então, eu posso vir aqui, ó, no espaçamento e falar que eu quero 80. Olha o que acontece. O meu gráfico fica mais largo, tá? Então, 80 não tá legal, quero 50. Olha lá, ele fica bem mais largo. Então, aqui é livre. Então, você pode estar mexendo de diversas formas. Ah, mas não aqui tá pequeno o número, eu errei, é 5.000. 1.000. Então, veja que ele continua dentro da sua extremidade bacana ali, né? Não foge muito. Tá vendo? Então ele fica lá dentro, bem bacaninha, continua dentro da sua extremidade, bem legal, tá? Então, esses dois tipos de gráficos se aplicam a esse tipo de tabela, bacaninha, tá? Então tá aí para vocês mexerem. Agora, vamos ver uma outra tabela. Eu vou ter aqui ano e vendas. Vou fazer uma linha de tempo. Por aqui ano, né? Ano e vendas. Então aqui eu vou pôr 2018, 2019. Agora é só segurar e arrastar, ele já entende. Até 22 está de bom tamanho. E agora eu vou começar a colocar os valores. 9.000. Aí aqui já deu uma caidinha para 7.500. Aí aqui que tava, caiu bastante, caiu para 5.200. Aqui já deu uma melhorada, aí levanta para 8.000 e aqui até o momento 9.000, tá? Então, primeira coisa que a gente aprendeu, que toda vez a gente vai trabalhar com a formatação de tabela. Então, selecionei aqui, formatei como tabela. Agora eu vou selecionar e vou inserir um gráfico. Então eu vou aqui inserir gráfico e agora eu quero um gráfico de linha do tempo. Então, ó, se você posiciona o mouse em cima do gráfico, ele vai te dar uma informação. Ele vai falar aqui, ó, inserir gráficos de linhas ou de área. Use esse tipo de gráfico para montar tendências ao longo de tempo, anos, meses e dias ou categorias, tá? Então é isso que ele está falando. Então é importante às vezes você clicar com o mouse e ler o que ele está te falando, porque ele vai te trazer informação para que tipo de dados serve aquele gráfico. Isso é muito importante que você aprenda dentro do Excel, tá? Então, como ele te sugere, dá uma lida, porque às vezes você tem um determinado tipo de dados e está querendo colocar um tipo de gráfico que não condiz com aquilo. Então o Excel geralmente ele te sugere, ele te dá a dica. Você clica aqui e vamos clicar nesse primeiro, linha de tempo. E veja o que aconteceu.
o gráfico não tem nada a ver com o peixe que a gente quer. Por quê? Ele está entendendo, ele não está entendendo isso aqui como ano, ele está entendendo isso aqui como número. Então o gráfico ficou completamente perdido. Então como que eu faço para resolver essa situação? Vou selecionar, copiar, cola aqui embaixo. E agora aqui eu vou trocar para A, B, C, D, E. Ele ainda não entendeu. Deleto o meu gráfico. Seleciono de novo, vou inserir gráfico linha do tempo, vou pegar o primeiro linha do tempo. Opa! Agora ele já entendeu. Mas aqui embaixo está ABCD, e não é isso que eu quero. Então, por que você copiou? Copia aqui de novo e cola. Pronto. Agora ele entendeu o que você quer. Que você quer fazer uma linha de tempo do ano por volume de vendas, tá? Então é assim que ele funciona, tá? Então aqui quando você colocar uma informação que está número, mesmo você formatando com texto, ele vai enxergar aquilo número. Faz essa jogadinha, tira a informação, monta o gráfico, coloca lá A, B, C, D, E, F, mata o gráfico, faz o gráfico novamente, ele vai entender, substitui os valores que aí ele já entendeu pelos anos e tá tudo feito. Agora aqui não tá legal, então eu quero apresentar as informações, porque esse gráfico não tá bacana, não tô conseguindo enxergar o que foi vendido direito. Tô vendo que houve um buraco, depois voltou a subir, mas eu não consigo enxergar corretamente o que está acontecendo. Então eu clico em cima do gráfico, dou um clique lá direito e mando apresentar o rótulo de dados, fica mais visível. Essa coluna eu posso matar. Agora eu posso fazer aquela formatação tradicional aqui, colocar um negrito, aqui embaixo também a mesma coisa para ficar mais visível, né? Então eu consigo ter uma visibilidade melhor. E aqui vou pegar e também vou dar uma alterada. Pronto. Isso aqui eu posso deletar. Só delete esses dados aqui para tudo bem. Pronto. Então, se eu mexer nesse gráfico aqui e falar assim agora, aqui na realidade a venda foi 4.500. Olha lá o que acontece. Você já vê uma linha de tempo, né? Uma linha clara de progressão de tempo. E se eu inserir um ano novo? Ele entrou no meu gráfico? Entrou. Por quê? Porque eu estou trabalhando com tabela. E aqui a pessoa já vendeu lá para 2023 R$500. Ela já fez uma venda futura. Então, notem que tudo que eu colocar, ele já vai entrar para dentro do meu gráfico. Então veja que um gráfico não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então ele é muito simples de ser feito, tá? Agora vamos copiar isso aqui. Vamos vir aqui para o lado e vamos fazer o nosso quarto gráfico, tá? Qual que é o nosso quarto gráfico? Isso aqui está formatado como tabela? Sim ou não? Não. Como que eu sei que não? Dica de ouro. Quando eu clico numa tabela, ele aparece aqui, ó, designer de tabela. Apesar de eu ter copiado a informação e colado, ele veio com a formatação dos campos, mas ele não veio formatado como tabela. Isso é muito importante, tá? Então, quando eu sei que um dado meu está formatado com tabela, eu clico nele e me acende designer de tabela. Quando ele tem a aparência de uma tabela, mas não é tabela, quando não tem design de tabela. Então basta eu clicar em formatar tabela, pronto. Agora ele é uma tabela, ok? Então tenho aqui a informação. E agora eu quero fazer um gráfico de pizza.
Então, vamos lá. Minha tabelinha selecionada, vou inserir gráfico de pizza. Tá? Gráfico de pizza, no máximo até 5 dados, não mais que isso. Gráfico de pizza não é recomendado acima de 5 dados. Então, vou clicar aqui e novamente tem um problema sério. O Excel não entendeu os meus dados. Olha o que o Excel fez. Ele entendeu isso aqui como um número. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Novamente, vou copiar os dados. Vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou digitar A, B, C e D. Não, agora não entendeu nada mesmo. Tem que deletar o meu gráfico. E agora eu vou inserir novamente o meu gráfico de pizza. E aí, agora sim, ele entendeu. Porém, lá embaixo está ABCD. Não é isso que me interessa. Copio, colo e pronto. Aqui eu posso deletar. Então, agora o meu gráfico já tem lá embaixo os anos. Porém, eu não sei os valores de cada parte da pizza. Então, vou clicar com o lado direito do mouse aqui, vou clicar dentro do gráfico, lado direito, inserir rótulo e agora ele me traz o rótulo de dados. Tá? Então, ele me traz aqui dentro. Eu quero destacar um ano, por exemplo, o ano 2021, que é o último ano. Eu quero que ele seja destacado porque é o ano corrente, né? Vamos dizer que eu fosse o ano corrente. Ou melhor dizendo, vamos inserir o ano corrente para a gente ver. Deixa eu só apagar isso para não ficar feio. Então eu vou colocar o ano 2022, que é o ano corrente. E o ano corrente, até o presente momento, esse ano já vendeu 4.500. Note que o ano já entrou aqui no gráfico, né? Eu não sei qual que é o ano, tá? Porque eu tenho outro 4.500, né? Então eu sei que ele entrou aqui, mas eu passando o mouse sobre o rótulo, ele me mostra aqui, ó, ponto 2022. Então eu quero que o ano corrente ele fique destacado. Eu clico uma vez, clico mais uma vez, ele vai ficar branquinho e agora eu consigo destacar isso do meu gráfico. Então isso é interessante quando você está fazendo uma apresentação de alguma informação, alguma estratégia de venda, que essa estratégia de vendas ela está em anos passados e junto no ano corrente. Então é importante você destacar o ano corrente. Por quê? Porque o ano corrente ele não acabou. Então o ano corrente ele ainda não faz parte daquela totalidade. Então é importante que eu destaque isso no meu gráfico para que eu saiba que aquele ano corrente ele tem um volume de vendas, mas eu não fechei o meu ciclo. E isso é importante, porque a pessoa vê e fala, nossa, nós estamos em maio, mas já bateu 4.500, então se eu tenho uma meta, eu consigo visualizar essa meta, se está próximo do atingimento, não, se já passou e etc. Tá? Então isso é muito importante quando você faz um gráfico que você está trabalhando com anos já concluídos e um ano corrente. Então procura destacar aquele ano corrente, sair da estratégia para você demonstrar o que você está fazendo na sua venda, tá? Então aqui, ó, vamos dizer que o ano corrente já estava lá com 9.000. Né? Então veja o que está acontecendo. Eu estou num ano que ainda eu não fechei o meu volume de vendas, mas ele já praticamente superou todos os anos de vendas. Então esse ano está sendo um ano excepcional para mim.
né? Então, quando eu faço a apresentação disso para minha diretoria, para minha gerência, isso já vai dar um destaque, porque só 5 meses do ano eu já tenho o meu volume de venda batendo toda a minha análise, é assim excepcional. Então é para isso que serve esse tipo de gráfico, fazer esse tipo de análise, ok? E a cor aqui também você pode estar mudando, né? Então se você clica aqui, você vem aqui ó, em design do gráfico, ele te sugere diversos tipos de apresentação aqui, ó. Tá? Ele vai te mostrando aqui algum, mas às vezes não é muito legal, mas eu quero formatar o tipo de cor. Então eu posso vir aqui, ó, e alterar o preenchimento com outras cores, não assim. Assim, seleciono o gráfico todo, quero alterar o preenchimento de cores. Não é nesse item, calma aí. Aqui, a área de cores, desculpa, eu estava no lugar errado. Então, ó, seleciona tudo, você vem aqui ó, em alterar a área de cores e ele vai te dar uma sugestão de outros tipos de gráfico, né? Lógico que ele vai combinar com a informação que você tem, né? Então, o primeiro é esse aqui, depois você tem esse aqui, ó. Então, vai depender da forma visual que você quer apresentar. Então aqui são formas destacadas, que ele destaca cores diferentes, né? Ele coloca cores diferentes para o gráfico, para destacar cada pessoa. E o monocromático, que ele vai pegando do maior para o menor, com cores, ó, tá vendo? Então você tem diversos tipos de destacamento de cores, né? Então ele vai te sugerindo várias cores, várias coisas aqui, tá? Então você tem diversas formas. Quando você está fazendo uma apresentação gerencial, é interessante que as suas cores ficam destacadas, tá? Então, por exemplo, ó, essa cor aqui, ó, não tá legal esse azul. Esse ano, que é o ano corrente, eu quero que esse ano fique destacado numa cor à parte. Então, eu seleciono somente a parte do gráfico, clico lá direito e venho aqui ó, no preenchimento. E agora eu vou fazer um preenchimento só dele. Eu quero que ele tenha um preenchimento, por exemplo, fora do padrão. Ó. Posso vir aqui ó, em mais preenchimentos e aqui ó, pegar mais cores. Eu quero ver uma cor que não consta ali, um verde. Pronto, ele ficou um verdinho. Ó. Então ele fica uma cor fora de todo aquele ciclo, fica mais fácil de destacar aquilo que eu estou apresentando para minha chefia, tá bom? Se eu quiser voltar, só clicar e arrastar. Opa, não foi. Volta aqui, Ctrl Z. Clico aqui, arrasto e pronto. Ele se encaixa lá dentro de novo. Ah, eu quero apresentar o ano aqui dentro do gráfico. Tem como? Tem. Clica aqui, ó, formatar. Rótulos e aí você põe aqui ó, mais o nome da série, não, da série não, nome da categoria. Então ele te põe lá dentro o nome da categoria. Eu não gosto muito porque eu acho que não fica muito bem apresentado o gráfico assim, fica meio poluído. Então é melhor os anos aqui embaixo, né? E você vem aqui e tira esse nome porque eu acho que ele não é legal. Tá? Então eu gosto mais assim, apresentar ele desta forma aqui que está. E o que eu gosto também é isso aqui, ó, tá? Então eu dou um cliquinho e o ano que está correndo e não está concluindo, eu deixo ele fora da série para ficar melhor apresentado, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês viram que gráfico não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo prega por aí. Gráfico é uma coisa muito simples de fazer, tá? Logicamente que aqui ó, a gente tem diversos outros tipos de gráficos, né? Então se você verificar, você vai ter esses aqui e a partir daqui ó, você tem uma série de outros gráficos que são outros métodos mais avançados para estar utilizando esse tipo de gráfico, ok?
Então é isso e vejo vocês na próxima aula.